que alegria receber esse convite, viu? Que alegria poder contar um pouquinho da minha jornada, da minha história e das minhas inseguranças, dificuldades. Eu estou muito feliz de estar aqui. Ai, a felicidade é toda minha. É sempre uma inspiração poder te ouvir, Vani. Eu acredito que não só eu, né, mas o pessoal aí, as terapeutas que nos acompanham, ali a Glaucia Botovani, uma querida, mestra querida, é sempre muito bom. Eu gosto muito, Vani, de fazer esses movimentos, de chamar os terapeutas pela história real, sabe? Tipo assim, das pessoas poderem ver, assim, que os desafios, sim, eles se repetem, a gente passa basicamente pelos mesmos desafios e que sim, é possível, né? É possível a gente viver daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente faz com muito amor. E eu acho que se tem uma pessoa que faz com muito amor e que vive daquilo que acredita, é tu. Então eu estou muito feliz que tu tá aqui, compartilhando um pouquinho da tua história, um pouquinho da tua jornada com Shambhala, com as terapias. E hoje, gente, eu preparei, vai ser um podcast, assim. Eu preparei algumas perguntas para a Vani, que eu tenho também a curiosidade, assim, de saber como que foi para ela. E também são perguntas que eu vejo que o pessoal que é recorrente, assim, sabe, Vani, essas questões, né? De como, até coloquei esse título na live, como confiar no seu servir. As pessoas já se conectam com aquilo que elas vieram fazer e aí aquela dificuldade de confiar. Tá, mas e aí? Será que eu sou capaz? Será que é possível? Será que é real? Então eu preparei algumas perguntinhas aqui. Vani, seja muito bem-vinda. Muito, muito, muito bem-vinda. Maravilha, Van. Pode mandar bala, que eu tô aqui de coração aberto para contar todas as minhas histórias que não são glamourosas, Van. Não são nem um pouco glamourosas. O caminho que foi me trazendo foi um caminho de muita cura. Eu acredito que essas curas não terminam, né? Então, às vezes as pessoas, quando elas vão entrando no caminho, que elas vão sentindo esse chamado, né, do trabalho com a terapia, elas vão achando que, não, tá tudo resolvido. Muito pelo contrário, acho que existe um ponto inicial que a gente deve começar. Quando a gente recebe, né, a possibilidade ou a autorização espiritual desse trabalho, é porque nós também temos cura como espelho das pessoas que chegam até nós. E esse processo ele não termina, não existe aquela pessoa que vai estar 1000% preparada e não tem mais nada para alcançar, sabe? Então, existe um lugar que a gente precisa compreender, que precisa ter muita humildade nesse trato com o ser humano. E também no quanto aquela pessoa chegou até você porque ressoa com você, né? Então, eu acho que esse é um ponto inicial, assim, para partir o nosso processo aqui. Maravilhoso, Vani. Maravilhoso. E as histórias da Vani não tem nada de glamour. Eu acho que poucas têm. Sim, verdade. É treta em cima de treta e a gente vai superando e a coisa vai andando. Bom, a primeira pergunta que eu quero trazer para a Vani, e se vocês, pessoal que está aqui assistindo, tiverem perguntas também, por favor, coloquem, mas eu vou pedir para que vocês coloquem na interrogação que tem aqui embaixo, que aí eu não perco as perguntas nos comentários, tá? A primeira que eu quero trazer, Vani, é como que foi para ti confiar na tua mediunidade? Porque a Vani tem uma história, né, para quem já acompanha ela, de uma mediunidade muito forte desde muito pequena, de muito novinha. E então você já tinha esse contato com a mediunidade, com a espiritualidade desde muito cedo. Mas como que foi para ti confiar nisso de uma forma a servir, digamos assim, né? No momento que você se colocou como terapeuta. Porque eu vejo, Vani, pelas as minhas mentoradas, pelos terapeutas que passam por mim, até pela minha própria história, o quanto é desafiador, né? A gente confiar naquilo que a gente sente. Né? Eu não tenho uma mediunidade como a Vani, mas o sentir que a gente tem, a nossa intuição, que a gente passa a receber da espiritualidade de diferentes formas, o quanto é desafiador quando a gente começa a receber, a gente de fato confiar, assim.
de uau, né? Eu estou sendo guiada, eu estou recebendo uma informação aqui e eu vou lá e eu coloco em movimento essa informação, eu faço algo com ela, porque até a gente confiar que é uma coisa assim, ah, viagem da minha cabeça, esse é meu ego, né? Isso não é real. E foi assim para ti também, Vani? Como que foi para ti? Conta pra gente. Foi bem intenso isso. E assim, se eu pudesse resumir tudo em uma palavra, seria treino. Então, às vezes as pessoas acham que as coisas elas vêm prontas. Então, é difícil a gente pensar que um processo começa pronto. Ah, porque ela veio com uma mediunidade, então ela já está com tudo resolvido. E na verdade, não. Por quê? Porque o canal que recebe a informação mediúnica, ele é o mesmo que carrega, né? A palavra que define aquilo que a gente nomeia é o nosso banco de dados. Então, você precisa estar muito consciente desse processo sensório e principalmente muito neutro para que as palavras saiam sem a sua bagagem. E a gente não consegue fazer isso assim logo de cara, de uma forma inteira. Isso é um processo que a gente vai cultivando. Então, assim, ó, para quem nunca ouviu a história, tem até uma aula gravada para o Empodera. Não sei se você vai deixar aquela aula lá, que eu Para conto. quem entra lá na jornada. Maravilha. Para quem entrar na jornada Empodera, eu dou uma aula. Gente, eu acho que é umas 2 horas que eu fiquei contando história, né? Uma aula incrível. Essa. Lá eu conto a história toda, mas aqui eu vou só alinhavar para a gente não ficar muito preso à história e mais à ação. Graças à minha amada mãe, né, a gente começou um processo em casa. Então a gente tinha o Evangelho no lar toda semana, que eu não queria ficar. Eu nunca queria ficar, porque eu era jovem, eu queria andar de roller. Você acha que eu queria evangelho? Eu não queria evangelho nenhum, não queria nada, não queria rezar nada. E minha mãe, ela assim, ela fazia força. É 1 hora na semana para Deus. Se você não tem 1 hora para Deus, o que você acha que vai ser sua vida? Mas você acha que uma pessoa que quer só andar de roller pensa, né? Então, muitas coisas aconteciam ali, até chegar um momento onde eu tive um processo de incorporação, enfim, espiritual. E ali, ao mesmo tempo que aquilo me assustou, começaram a acontecer, né? Assim, desencadear muitas coisas a partir daquilo. Isso eu tinha, Van, 12 para 13 anos. É muito nova, assim, sabe? E a mãe, ela sempre me trazia livros, tudo, porque ela também estava em desenvolvimento. Aí chegou o momento em que meus pais se separaram, a gente se mudou e eu me afastei completamente do kardecismo. Então a nossa vida, assim, deu aquela virada. Engraçado que a espiritualidade avisou a ela, eu tinha esquecido disso. E tem uma pasta com as canalizações que a minha mãe fazia, né, na época do centro, e tem uma delas em que ela foi avisada que ela, naquele momento, iria se afastar, que a vida ia tomar um outro rumo importante. Resumindo toda a história, no momento em que eu retornei no caos, eu retornei com pânico, gente. Então, é esse o ponto que eu queria falar para vocês, que para mim exigiu muito treino. Por quê? Porque uma pessoa com pânico não está acessando coisas boas. Eu, particularmente, no momento em que eu tinha aquele processo da linha, né? A linha que você perde a referência. Você tá com ansiedade. Até você atravessar a linha do pânico, você tá perdendo totalmente a ideia lógica da vida. Você tá entrando num espaço a partir de um gatilho que você tem, né? Num outro espaço. Então, nesse momento, eu via seres espirituais, assim, tentando me persuadir, segurando meu pescoço. Eu percebia isso. Então, eu fui buscar isso no kardecismo. Então, eu falei assim, gente, o filho pródigo, a casa volta, né? E volta, né, totalmente sem referência. Então, naquele momento em que eu retornei, Ivan, a primeiro ponto foi que eu não estava entendendo nada que estava acontecendo. Eu não estava entendendo nada de onde eu tinha me colocado. Eu tinha me desenvolvido, mas eu já não sabia quem eu era. O meu trem estava fora do trilho. Então, a gente tem um ponto. Quando a gente fala de autoconhecimento, quando a gente fala de se conhecer, quando a gente fala da emoção, isso está diretamente conectado ao nosso campo espiritual. Não tem como a gente estar com a vida zoada, sim, com as emoções fora do eixo, completamente achar que a gente é um canal limpo. Porque é mentira, tá?
Então, esse foi o primeiro ponto, Vânia, foi me encontrar. Segundo processo, eu comecei a estudar muito. Quando eu comecei a estudar, eu comecei a entrar num processo de confiança um pouco maior. Então, eu praticava todos os dias, mas não praticava com o intuito de servir ao outro. Eu praticava porque aquilo me trazia um processo de alinhamento com quem eu era. Eu me conhecia através da prática, sabe? Então, quando eu comecei a me alimentar dessa prática, essa prática todo dia, ela fazia com que eu melhorasse, que eu me sentisse bem. Então, ela passou a ser uma ferramenta, igual a gente come, a gente toma banho, sabe? Ali eu comecei a fortalecer. Então, daí os próximos passos, eles começaram a vir. Então, até esse momento, eu nem imaginava que eu ia trabalhar com pessoas. Nem imaginava. E, sim, vinham interpretações que eram egóicas. Por quê? Porque a gente mistura o querer, né? Mistura demais o querer. Até que eu comecei um trabalho que era com seres estelares, com o povo azul. E ali a gente tinha uns processos de canalização bem parecido com a canalização da Multi, aonde você coloca em tratamento e você traz uma mensagem daquele tratamento, né? E ali foi uma baita de uma ferramenta, porque já não existia mais o eu. Ali só havia quem a observasse. E aí, essa observação, ela era pelo sensório, que é muito parecido com o que você ensina ali, né? Então, você vai para a sensação. E daí, essa sensação, ela te conta uma história. E ali, eu comecei a perceber que não tinha erro. Quando eu comecei a perceber que, quando eu colocava eu, tinha interferência. Mas quando eu ia só para esse sensorial, não tinha erro. Eu comecei a fortalecer essa outra parte. Então, quando eu explicava, eu botava no banco de dados palavras que pudessem, naquele momento, respeitar o processo do outro. Então, eu escolhia, porque eu sabia que no meu banco de dados eu tinha que escolher palavras. Aquilo respeitava o outro. Então, foi assim, muito treino. E não é assim da noite para o dia, mas no meu processo de desenvolvimento que eu comecei a confiar na guiança. E às vezes, Van, eu preciso assim, ó, para tudo. Principalmente quando você tá com alguém que tá com muita confusão mental. E às vezes a pessoa ela nem tá falando, mas a captação da confusão mental dela te confunde. Então é aquele momento que você tem que falar assim, para tudo. Ela é ela, eu sou eu. Nesse momento eu só observo. Coloco a espiritualidade na... Eu preciso organizar as coisas. E daí eu volto a sentir. Então é bem interessante o processo, principalmente a perceber que a gente não pode também deixar de treinar, né? A gente não pode deixar de exercitar. Então esse foi meu processo, assim. Foi meu... Foi, não é, né? Porque não... Porque a gente não para. E se para, a gente vai atrofiando também, né? Exato. Nossa, maravilhoso, Vani. E uma coisa que a espiritualidade muito passa é a questão da disciplina. Como Exato. eu recebo essa palavra, disciplina, disciplina. Porque é isso, né, Vani, que você trouxe assim, é uma prática, é uma prática. E você tem que se colocar à disposição de praticar essa confiança, né? Eu acho que é muito isso que acontece, assim, muitas pessoas vêm para as terapias, vêm para esse lado mais espiritual e quer da noite por dia já sair assim, super confiando. E tem todo um processo envolvido, né, Vani? Como mesmo você contou da tua experiência, né? E sabe, Ivan, que é uma grande ilusão falar de tempo, né? Porque, assim, uma pessoa que pratica todos os dias em um mês, em 30 dias, ela tem avanços absurdos. Então, a gente não tá falando de ano, a gente tá falando de anos, a gente tá falando de escolhas. Olha que forte que é isso. E tem um outro ponto que eu acho que é bem interessante a gente pensar, que cada pessoa ela tem uma forma de ação, mas existe uma responsabilidade com o outro que é muito importante, principalmente nessa interpretação positiva em a gente poder dar uma direção de ação para aquela pessoa e não de embrenhar ela muito mais no problema. Caso contrário, a gente também entra em um karma, né? Então, quando a gente pensa nesse emaranhado, né? Olha, eu vou entrar num problema
eu vou lá, vou falar, vou embrenhar essa pessoa mais, consequentemente eu também estou entrando. E daí eu não dou nenhuma solução, eu não dou nenhum desfecho. Ó, você foi o cão chupando manga na vida passada. E é isso, e faça alguma coisa com isso. Pô, né? Olha a responsabilidade disso. A espiritualidade, quando revela algo, ela revela para um fim. Existe um porquê de cada revelação que acontece. Nada com a espiritualidade é especulação. Então, quando a gente começa a perceber isso, que a gente está dentro, que a gente tem uma responsabilidade dentro desse processo, a gente começa a perceber que essa escolha ela é além de importante no desenvolvimento, mas também no respeito e no teu posicionamento profissional. Acho que isso é uma coisa mais importante, né, Van? Sim, fundamental, né? Quando a gente está trabalhando com outras vidas, né? Com a vida de outras pessoas, tem uma responsabilidade muito grande. E até algo que eu falo, a Vânia ainda fez o curso de multi comigo, ela sabe, eu falo muito assim, muita responsabilidade com o passar as informações, com o passar o que você sente. Né? A gente tem que sempre lembrar que tem outra pessoa ali envolvida, que tem a vida, que tem, né? Bom, a vida de outra pessoa que está envolvida ali. E a gente tem que ter responsabilidade. Mas maravilhoso, Vânia. Acho que é isso que eu queria que o pessoal entendesse, porque eu vejo que é algo que pega muito nesse confiar, né? Confiar no que recebe. E uma coisa que a Vânia falou, que ela disse assim, ó, se você pegar, né, todos os dias e você se dedicar, em 30 dias você, nossa, você pode ter já evoluído absurdamente. E é a mesma coisa a questão do próprio viver das terapias, né, Vânia? O pessoal às vezes começa e aí assim, pá, mas eu recém comecei. Mas se você se dedicar a trabalhar, a praticar, a estudar a sua terapia, enfim, o que você está fazendo ali, se você fazer isso 1 hora por dia, 1 horinha, gente, por dia, durante 4 anos, digamos assim, você vira um especialista naquilo ali. E às vezes as pessoas não se dão conta disso. Não, gente, não é muito que exige, né? É 1 horinha, às vezes por dia. Você está se dedicando ali, você vira um especialista naquilo. Mas requer o que da gente, né, Vani? Sim, Disciplina, exato. comprometimento. E uma das coisas, uma das mensagens espirituais que eu recebia muito, eles falavam o seguinte: no momento em que você melhora, o campo melhora e pessoas que precisam chegam com mais abundância. Daí, às vezes chegam pessoas assim, Van, que falam assim para mim: "Oh, eu comecei a trabalhar e eu tomei essa decisão, eu não aguentava mais o trabalho, eu me transformei, mas eu não tenho ninguém para atender. Eu atendi uma ou outra pessoa da família e assim, eu não sei, eu tô insegura, eu tô em dúvida, eu não sei, né, eu tenho. E a primeira pergunta quando você faz assim, tá, mas o quanto você tem praticado a espiritualidade na sua vida? A pessoa, e já não tem resposta, não tem praticado. Ah, não, mas eu fiz um curso. Não, não, não. Quero saber o quanto você está praticando com você, o quanto você está se dedicando ao teu processo, o quanto você está dedicando, né, da sua energia. E daí o que acontece é que quando a pessoa fala assim, nada, vou ser sincero, não estou dedicando nada. Então você perceba que isso está diretamente ligado ao que você tem para oferecer. Caso contrário, né, como que você vai praticar no outro, dizer que o outro tem que dizer se essa verdade não está dentro. Daí eu me lembro de uma das histórias, que se eu não me engano é do Sai Baba. Eu não me lembro bem certo qual desses grandes mestres que conta essa história, mas eu acho que é o Sai Baba. Que uma mãe levou um filho que era viciado em açúcar. Totalmente viciado e falou, ficou na fila, veio de longe, trouxe aquele filho, foi muito difícil trazer. E quando chegou diante dele, ele olhou pro menino, olhou pra mãe e falou assim: traga ele semana que vem. Ela falou: ué, fiquei na fila, tô aqui um tempão. E você me diz pra ele trazer, confia em mim. Traga ele semana que vem, 7 dias, você retorna com ele. Aí beleza, foi aquele sacrifício, ela vai, traz o menino de novo 7 dias depois. E daí ele tem uma conversa rápida com o menino sai dali assim com a cabeça transformada. Depois a mãe
pergunta para ele, depois de um tempo. O menino parou de comer açúcar. O menino simplesmente saiu daquilo. O que que você fez? O que que foram aqueles 7 dias? E ele disse, eu também comi açúcar. Como eu poderia ajudá-lo? Integridade interior. A gente não precisa ir além do que a gente suporta, mas o passo que a gente vai dando, ele vai construindo estradas muito importantes, tanto para ajudar o outro, quanto para o nosso processo individual. E lá no fundo a gente vai perceber que não tem separação. Começa na gente, sempre, né? Sempre. Ontem ainda, Vani, eu publiquei um postzinho ali falando sobre o que faz os terapeutas não terem agenda cheia e tal. E aí, uma dos pontos era esse: você não confia naquilo que você faz. E esse não confiar, ainda complementei na legenda, vem muito disso, né? Ah, eu fiz um curso, eu tenho conhecimento, mas eu não aplico. Eu não aplico na minha vida, porque, Vani, não tem nada. Eu vou usar a palavra venda mesmo, gente, porque assim, é um serviço, terapia é um serviço, né? Se você quer viver de terapia, você precisa vender o seu atendimento. Senão você não vive de terapia, né? Então a gente tem que fazer os nossos movimentos aqui, eu digo matéria. Se você não tem nada que venda mais do que aquilo que a gente usa na gente, né? Eu gosto de dar um exemplo assim, você vai lá assistir um filme maravilhoso, você vai sair vendendo aquele filme para todo mundo que você encontrar. Se você faz um atendimento com uma terapeuta e ela foi muito boa, você vai sair vendendo atendimento a terapeuta para todo mundo. Você vai falar, nossa, fiz um atendimento com uma terapeuta, foi incrível. Só que as pessoas não conseguem vender o seu próprio serviço. Por que que não conseguem? Porque não aplicam na sua vida. Porque no momento que a gente começa a aplicar, Vânia, não é natural. Tipo assim, que nem a Vânia. A Vânia vai falar de Shambhala, gente. Meu Deus do céu, a gente se transborda assim de ouvir ela falar de Shambhala. Por quê? Porque Shambhala mudou a vida dela, né, Vânia? É algo que faz parte de ti. E eu vejo muito isso também na minha realidade. Todas as terapias que eu trabalho, que eu não tem, começaram por mim e transformaram a minha vida e me trouxeram transformações. E aí, quando eu falo, aquilo é natural. A gente não precisa fazer esforço, né? A gente fala aquilo transborda. Então, começa na gente. Não tem como. Eu digo que é bem diferente você falar de algo que você conhece, você leu, você fez o curso, e você falar de algo que você sente. É completamente diferente. Então, acho que isso que a Vani trouxe é um ponto muito fundamental nessa confiança, né? Nesse confiar no seu servir, aplicar na sua vida. Não só pelo fato dessa facilidade, digamos, em vender, como eu falei aqui, mas a questão da sua transformação pessoal, né? Que a Vani também trouxe, que começou nela. Ela começou a se curar, a se organizar, a se equilibrar, e as coisas foram acontecendo, né, Vani? Porque é uma consequência, né? A gente começa a olhar para dentro, a gente começa a se transformar, a se curar mesmo, e a espiritualidade vai nos mostrando mais, porque isso é uma das coisas que eu sempre falo também na terapia multidimensional, que quando a gente se coloca no nosso processo de atuar, de aplicar, e também é doar, porque não é só a gente pode doar também, na terapia multidimensional, pelo menos a gente pode fazer doações, a espiritualidade começa a entender que a gente está disposto. A gente está disposto a se transformar, a gente está disposto a servir. E aí, a vinda de clientes é uma consequência Sim. desse movimento. E a gente acaba se transformando esse imã, né, Vani? Que começa a magnetizar de fato, né? Sabe, tem uma história bem interessante de uma menina que ela estava fazendo uma transição de carreira. Como ela tinha um bom emprego e era um emprego que não consumia tanto ela trabalhava com as terapias do fim da tarde à noite. Então ela atendia uma ou duas pessoas por dia à noite, né? E colocou essa definição. Ela falou assim, Vani, chegou assim para mim umas 4, 5 pessoas. Elas adoram o meu trabalho, elas voltam, mas eu só atendo elas. Não expande a coisa. Não vai pra frente, não expande, mas eu me sinto preparada. E assim, você não sabe a alegria que é atender e eu me sinto preparada. Tá, daí a gente abriu lá o campo, né? Enfim.
E a espiritualidade trouxe uma resposta muito simples. Falou assim: você se comprometeu com a espiritualidade em começar o seu trabalho ou você simplesmente começou para testar? Ela falou: eu comecei para testar. Ela falou: será que já não está no momento de agora você se comprometer para esse campo se abrir? Daí ela olhou para mim, daí ela falou assim: sabe que eu nunca pensei nisso? Então tá, então vamos aqui, vou me comprometer. Ela falou assim: agora, minha equipe, eu me comprometo com os atendimentos, 2 por dia, fim da tarde à noite, e bababá. E assim ela foi. E eu estou aberta, eu estou disponível para que vocês atuem. Quem precisa, que você sente que tem ressonância, eu estou aqui. Ela fechou os olhos. No outro dia ela me manda mensagem: Vânio do céu, começou uma pessoa a indicar outra. Tô com a agenda da semana cheia. Aí eu falei, gente, que coisa linda. Olha como essa decisão, porque o que a gente precisa aprender é o poder da intenção, né? Quando eu Tá. tô tentando, eu fico no teste. No momento em que eu me comprometo, os portais se abrem, além, é o que tu disse. Eu adoro essas histórias porque elas ajudam a abrir o coração, né? E é isso, Vânia. Eu me arrepiei toda aqui porque é isso, sabe? Muitas vezes a gente quer mais resultado, a gente quer que venha mais, mas a gente não se abre. Fica na muleta, eu digo. Fica na muleta ali. Não, eu tenho esse seguro aqui, deixa eu ficar nesse seguro, esperando a garantia para dar o passo. E não é assim, gente. A espiritualidade, Deus, o universo, eles, em alguns momentos, eles vão exigir da gente coragem. A vida vai exigir da gente coragem. E a Meu gente Deus. vai ter que dar o salto. Eu não sei você, Van, mas quando eu fiz a minha transição, nesse salto de coragem, quantas pessoas chegaram para dizer assim: isso vai dar errado, Ah, é louca. Fulano de tal, quando eu contei, disse que você tá jogando sua vida no lixo. Ah, eu conheci uma pessoa que virou espiritualista, que hoje é fracassada. Esse tipo de informação. E daí eu voltava para a essência e dizia assim: pois é, esse é o conteúdo das pessoas, mas o que vibra em mim? Então o salto para mim foi um comprometimento com a espiritualidade. Se der errado, eu banco. Eu tô indo porque vibra dentro de mim. Eu tomei a decisão, eu não fui um pé. Antes eu treinei, lógico, né? é aquela Quando treinadinha. eu fui, se der errado, eu banco, eu sou adulta para isso. E vamos lá. E aí, minha filha, quando eu atravessei o riacho, porque é muito difícil, correnteza forte, lá de lá, assim, era lindo, porque meu coração vibrava, assim, ó, a cada nível do meu ser. Mas a gente não deixa de ter desafios, né, Van? Não deixa que eles permeiam a nossa vida, a nossa história. É muito intenso isso. É. E aqui não foi diferente, não, Vânia. É a coisa do. Tem que dar o passo, não adianta. E as pessoas falam, gente. Eu lembro de ouvir do meu pai, a Vânia falando, eu lembro, me passando um filme, assim. Meu pai me falar assim: você vai jogar tudo fora? Você está jogando todos os teus anos de formação fora? Porque na cabeça dele é como se eu fosse perder todo o investimento que eu tinha feito em faculdade, em 2 pós-graduações. Você está botando fora. Não tem como isso dar certo. Eu ouvi do meu pai isso. E eu tive que ser muito forte, eu tive que ter um posicionamento muito forte, né, para não me deixar abalar. Porque uma coisa que é importante, né, Vânia, das pessoas entenderem, que o nosso caminho é nosso caminho. Ninguém vai viver o nosso caminho. Nem pai, nem mãe, nem marido, ninguém. Então a gente precisa ter muita certeza, muita clareza, assim, não, que nem a Vani falou assim, eu sinto isso no meu coração. E porque as pessoas não vão entender. Pode ser a pessoa mais próxima. Às vezes, Vani, eu sempre tive o apoio do meu marido. Às vezes ele não entendia as coisas, mas ele, ok, não quer, vai. Mas eu via que ele ficava meio assim, meio louca essa mulher, mas ele não me falava que não. Mas às vezes essa falta de apoio é dentro do seu teto, é dentro de casa ali. É o marido que não consegue entender. E ainda fala, não vai dar certo, né? Você precisa ficar.
E a gente precisa ter muita certeza desse sentir aqui, do que não, esse é o caminho. Para que a gente banque, que nem a Vani falou, né? Não, é isso. E eu vou fazer isso. Mas era isso que eu queria só complementar, Vani, porque se a gente não tem esse posicionamento forte, eu lembro que o meu mantra era assim, ó. O meu plano B é fazer o A dar certo. Eu acho isso, assim, incrível quando você fala. E até hoje, Vani, quando eu vou arriscar, eu vou usar, vou fazer alguma coisa, as pessoas vão assim, ah, você é louca, como é que você... Você assim, não tem outra opção, entendeu? Eu não dou outra opção para a vida. Eu vou fazer isso dar certo, porque se a gente não traz isso pra gente, Vânia, é muito fácil da gente se acomodar. É muito fácil a gente não fazer. Como você trouxe a menina, né, que estava atendendo só 4 pessoas, isso é muito comum de acontecer. Eu digo que o ser humano, nós seres humanos, a gente tem uma tendência a ficar confortável, gente. Então a gente busca o conforto de diferentes formas. Ah, é confortável ter só 4 pessoas, né? Atender só naqueles horários ali. É confortável eu ter aquela CLT, aquele concurso público, então eu vou me manter aqui. Isso é do ser humano. Só que a gente não pode ter medo de trabalhar, porque uma das coisas que a espiritualidade nos cobra, né, Vânia, é trabalhar. Sim, você tá aí para trabalhar. Então Sim, bora lá, regaça as mangas e faz, sim. né? Não dá para fazer corpo mole quando a gente escolhe cumprir a nossa missão, cumprir o nosso propósito. O E meu tem mantra fatos desafiadores chegarem para esse ensino também. E você vê depois que ali era uma maior chance de possibilidades. total. E vem. Esses dias eu ainda respondi numa caixinha assim: pessoal, qual foi o teu maior desafio? Não sei, porque eles seguem aparecendo. Não consigo ainda dar uma nota para eles, porque eles seguem aparecendo, né? A gente vai, é que nem fase de videogame, não é? Você vai avançando e vai vindo mais. Só que eu, Vânia, hoje eu busco olhar muito para os meus desafios de uma forma muito positiva. Por mais desafiador que sejam, por mais doloridos que muitos sejam, eu olho assim, tá, ok. Se tá vindo isso, é porque é para me levar para outro nível, sabe? É para me fazer crescer. Então vamos lá, vamos abraçar. Não adianta eu resistir, né? O mantra, eles estão perguntando o meu plano B é fazer o A dar certo. Então eu não tenho um plano B. O B é fazer o A dar certo, entendeu? Não tem escapatória. Senão, gente, a minha autossabotagem vai boicotar o A, né? Isso, Minhas crenças vai boicotar o A. Então vai sempre ter um B, um C, um D, um E, um F. Então eu não dou essa chance aí. Vamos voltar aqui para as perguntas da Vânia. Quando que tu teve certeza, Vânia, que era o teu caminho? Chegou um momento assim que tu teve essa certeza antes de tu fazer a transição de carreira, assim, olha, é isso e eu vou fazer isso e vou fazer minha transição, porque a Vânia também, ela tem formação em designer, né, Vânia? uhum. E eu tinha que fazer o design dar certo, né? Mas foi o design que me afundou. Vamos rir para não chorar, né, gente? Tá, vou fazer um adendo antes de começar. O design tá dentro de mim, tudo que eu faço, tá? Eu sempre fui da arte, eu era de escola de arte antes, né, de escolher a minha profissão, a faculdade, sempre fui de desenhar, sempre fui de pintar, sempre fui de esculpir. Isso é algo que me conecta à espiritualidade também, só fui entender depois. Né? Aí, então, eu não fiz, na verdade, uma transição tão brusca. Por quê? Porque eu continuei exercitando. Então, quando eu estava no meu processo de transição, eu fazia alguns freelancers, né? Por quê? Porque eu precisava de grana e eu precisava estar muito bem estabelecida, assim, no que era necessário. Só que daí chegou um momento assim. Quando eu comecei a me preparar, o fato de eu começar a servir espiritualmente, porque eu estava, digamos, em experimento, e eu me entregar e aquilo fazer meu coração vibrar muito, 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 eu voluntariei por muito tempo. Posso dizer assim que eu devo ter entrado 1 ano e meio a 2 anos assim, em que eu estava na minha descoberta, eu estava no processo, eu ainda estava um pé aqui, outro lá, mas eu servia só voluntariamente. Meu trabalho era 100% voluntário porque eu não dependia daquilo e eu ainda estava
me fortalecendo. Só que eu já me posicionava no voluntário. Eu tinha uma brecha que é da minha personalidade, que eram as pessoas não entenderem a linha entre a terapia e o que ajuda elas e a dependência. Então, eu precisei fortalecer muito isso enquanto eu era voluntária, Ivan. Muito, muito, muito. Por quê? Porque eu acho que eu tenho um jeito muito afetivo, sabe? E aí, como eu também estava ainda conhecendo esse processo, e daí eu comecei uma formação de psicoterapia. Por quê? Porque eu precisava me fortalecer muito nesse trato com o outro. Não era só o processo espiritual. Então, para mim, a transição, ela teve esse desafio. Aí é que tá, né, gente? Todo mundo pensa que tudo é um mar de rosas e tudo. Porque as pessoas ficavam me ligando. Naquele tempo não era tanto o WhatsApp, porque eu comecei lá atrás, né? Em 2010 a gente nem usava o WhatsApp. Pelo menos eu não usava. Então era a ligação. O meu telefone tocava o dia inteiro, Van. E eram umas ligações assim, tipo, lembra que você falou ontem? Olha só. E eu falava. Até que chegou um dia, Van, eu levei uma mijada dos meus mentores. E eles falaram assim, ó, olha isso. O campo, ele tem 1 hora. Se você ficar 1 hora e 2 dentro desse processo de dependência, de ficar babando o ego do outro, bababá, bababá, babá, você vai levar o pau. Porque ali a gente faz, cumpre e vai embora. O resto é tua escolha. A gente tá te mostrando como funciona o processo. E ali eu comecei a falar assim, caramba, eu preciso muito trabalhar esse processo. Então eu comecei a me posicionar, eu comecei a ter uma postura diferente, a coisa foi ficando mais profissional. Então aquele voluntariado começou a crescer, começou a ficar, né, mais robusto, robusto. Chegou um dia, Van, que uma pessoa teve um processo de catarse, mas assim, daqueles, assim, ó, que a pessoa... E a espiritualidade me mostrou tudo. Mostrou até onde eu podia ir, o que estava acontecendo. E aquela pessoa terminou aquele choro, ela me deu um abraço, ela falou assim, eu chorei hoje. Assim, ó, tudo absolutamente, assim, ó, anos de vida que eu não tenho coragem de falar e hoje eu vou sair e vou tomar uma decisão. Naquele dia, Van, eu senti o bem-estar espiritual. Sabe aquela coisa corpo, mente e espírito? A minha cabeça estava alinhada porque eu sabia até onde eu podia ir. O meu corpo, o sensório, estava alinhado com aquele processo. E eu falei assim, cara, eu tô pronta. Sabe quando fala assim, eu tô pronta? Eu senti, era uma coisa no corpo, assim, sabe? E daí naquele dia à noite cheguei pro Val, porque a minha história é como a sua, assim, né? E o Val era a pessoa que me incentivava, meu marido. Vai lá, eu tô contigo, vai, né? É a louca, ele ainda tava... É que eles têm um caminho diferente, né? Mas não devia ser fácil, né, Val? Cheguei à noite e falei assim, tô pronta. Tô pronta. Quando eu falei tô pronta, apareceu no dia seguinte uma oportunidade de mentoria. De uma professora minha me chamou para uma mentoria e eu falei assim, é o dia que eu vou definir data. Chega. E daí eu pedi demissão, lógico, né? E comecei, eu ainda fazia, eu tinha alguns freelancers para terminar, então eu defini o prazo que eu ia encerrar aquilo e 100% eu ia começar a atender. E daí é lógico que o primeiro questionamento que vem é financeiro. Por quê? Porque tinha uma outra engrenagem que estava funcionando. Então eu falei o seguinte: eu vou terminar esse projeto, eu tenho esse tempo em que eu vou sair do trabalho, eu tenho essa quantia que eu vou, e eu vou fazer isso dar certo. E daí o que aconteceu foi que quando eu soltei, Ivan, eu comecei a ganhar muito melhor. Quando eu atravessei, assim, tipo, tá, se não der, não deu, também não vai ser a primeira vez que vai ser difícil. Se eu tiver que voltar atrás, eu volto, eu tenho, né? Tá tudo bem, mas, cara, aquilo o eu tô pronta, ele tava dentro de mim. Então eu comecei a ganhar melhor. Por quê? Porque eu comecei a me entregar, eu cobrava um pouquinho. Gente, eu não me lembro, Val, quanto que eu cobrava quando eu comecei? O Val lembra de tudo, ele tem memória de elefante. Mas era pouquinho. E eu lembro que eu assisti um vídeo do Gasparetto, bem na época que ele falava sobre cobrar, né? Aí ele dizia assim, ele falava assim, ó, tudo tem um preço.
A luz que você usa, a internet que você usa, o espaço em que você está, a água que você toma, a água que o teu cliente... Então, tudo tem um preço. Se você deixa o seu filho para sua mãe cuidar, você não está pagando nada para ela, mas ela está pagando o tempo que ela está cuidando do seu filho. Então, tudo tem um preço. E ele dizia, você só não é questionado no seu valor. Ah, era R$ 80, ele tá dizendo. Era isso. Só, e minha meta era 5 atendimentos em um dia. Essa era a minha meta. Quando eu fiz a transição, né, Val? Encheu fácil. Mas tinha entrega. Aí, terminando o fio de raciocínio do Gasparetto, ele falava assim, só que esse valor de entrega, quando você calcula, você precisa bancar. Você precisa realmente entender que esse valor é o que você entrega. Não é o que o mercado está cobrando. Então, por exemplo, aquele R$ 80 internamente era o valor que eu estava dando para esse meu trabalho e eu ficava em paz com o que eu entregava naquele tempo. Então, é natural que esse valor aumente, porque o meu valor interno também está mudando. Então, é aí que é um processo. Às vezes as pessoas querem começar já cobrando uma fortuna. Ah, mas vem uma pessoa. Mas como que tá a tua relação com esse valor? Você acha que o que você faz, você entrega? E eu adquiri uma forma, né, de eu estar sempre muito em paz com isso. Eu tenho sempre um trabalho voluntário. Sempre. Eu também. Sempre. Hoje, tanto que ele se transformou nas centrais. Sim. Né? Então, assim, se você vem para o meu trabalho, esse trabalho ele tem esse valor. E eu entrego para aqui, é isso. Mas eu tenho outros trabalhos que podem te ajudar. Então, ajuda nunca falta. A live é um trabalho voluntário. O que está gravado é um trabalho voluntário. Então, naquele tempo, eu tinha um grupo que eu fazia doação de energia à distância e que era um trabalho voluntário. Então, foi ali que eu consegui uma dose também em estar em paz. Porque assim, ó, eu não posso cobrar, mas eu tenho um trabalho que eu posso te oferecer para te ajudar. Não tem falta aqui. Vamos trabalhar sempre na abundância. Isso me deu muita paz interna para essa transição. Olha como a resposta é longa, né? Mas maravilhosa, é profunda, né? Não dá para também, tem coisas que a gente não consegue passar de uma forma muito superficial, né, Vânia? Então, maravilhoso. E essa coisa do trabalho voluntário é muito real, né, Vânia? Quando a gente tem... Isso as pessoas às vezes não entendem. A Vânia estando aqui 3 vezes por semana numa live ao vivo é uma doação, é um trabalho voluntário. E esses tempos, Vânia, eu vi olhando uma palestra do professor Hélio Couto, até você falando, eu me lembrei. E ele, imagina, essas palestras dele eram lá de 2010, 2007, sei lá. E ele contando que a palestra presencial, ele cobrava R$ 10 por pessoa, que ele disse que era só para alugar o espaço que ele estava. E que o dinheiro que ele tirava para fazer a gravação, para disponibilizar os DVDs, para pagar o cara que editava, o cara que filmava, era do trabalho dele. E que ele atendia cerca de 70 a 80 pessoas por semana. 70 a 80 pessoas por semana. Para ele conseguir bancar o que ele fazia de forma mais barata ou até mesmo gratuita. E às vezes as pessoas não olham para isso, né, Vânia? Que sim, a gente precisa ter um lado que recebe, para que a gente também possa ter essa disponibilidade de auxiliar. E quanto mais a gente tem um lado que recebe, mais a gente consegue também doar, né? Servir, auxiliar. E uma coisa que a Vânia falou, já vou para as próximas perguntas, mas eu preciso trazer isso, Vânia, que tu disse assim, ó, o designer está dentro de mim. E às vezes um medo que vem nas pessoas que vão fazer a transição é que elas vão abandonar aquilo que elas já fizeram. E eu, Vanessa, não acredito nisso também. Eu vejo que tudo tem um propósito de ser. A pedagogia está dentro de mim, né? A professora está dentro de mim. Isso. Hoje eu consigo entender que eu precisava ter passado por tudo que eu passei na área da pedagogia, da psicopedagogia, para hoje eu fazer o que eu faço. E quem está nesse caminho de transição, busquem olhar para isso. Tem um porquê de você ter feito a formação que você fez, tem um porquê de você ter trilhado todo o caminho profissional.
até você chegar nesse ponto. Nunca vai se perder. Bem pelo contrário, eu acredito muito no que a Vani falou, tá dentro de mim e me conecto com a espiritualidade, ainda a Vani diz. Que quando vê, você vai conseguir ainda integrar tudo, né? Tanto a questão das terapias, quanto com o que você já fez por anos e anos de forma profissional. Mas às vezes leva um tempo para a gente entender de que forma que isso vai se unir ali. Mas nunca é perdido, gente, o conhecimento que a gente adquire ao longo da vida. Tudo faz parte do nosso processo. E existem vários momentos em que a gente necessita do banco de dados vasto para que o processo aconteça. A ampliação exige um banco de dados vasto. Então, quando eu estou a servir alguém, eu sempre digo o seguinte: eu tenho uma certa dificuldade de dizer assim, ó, eu vou trabalhar com isso. Porque, na verdade, tudo que eu sei está a serviço daquela pessoa. Todos os livros que eu li, todos os cursos que eu fiz, tudo está a serviço. Eu tenho dificuldade em dizer para alguém assim, olha, eu fiz uma formação tal e eu não uso a técnica, porque eu uso tudo. Entende? Tudo que eu aprendi, tudo que eu fui levado, eu realmente levo uma responsabilidade e compreendo que tudo, o design está a serviço daquelas pessoas. Tem uma chave que eu aprendi, e é curioso até, que eu tenho uma professora da época do design que volta e meia encontro com ela, até encontrei com ela esses dias. Sabe aquela pessoa que passa pela tua vida, que transforma a tua vida, porque ama o que faz? Ela era essa pessoa, assim, ela brilhava essa informação. Então ela tinha um olhar para as coisas que era muito diferente de tudo, sabe? Porque o trabalho estava dentro dela e ela me deu várias matérias, assim, várias formas. E eu lembro de ela falar de como o processo criativo funciona. De como muitas vezes o processo de observação ele é só uma rota para que um estado criativo possa acontecer. E eu me lembro que ela falava isso assim com uma propriedade, uma riqueza daquele processo que em muitos momentos eu resgato ela em mim para falar isso ou para levar isso para alguém, sabe? Então, como que eu vou dizer que eu fiz algo que eu não cumpri? Se eu estou o tempo todo honrando isso, sabe? A aquarela é um lugar onde eu desabafo os meus processos. A aquarela é um lugar onde eu me conecto muitas vezes com a espiritualidade por uma linguagem completamente, porque o sentimento de prazer que eu tenho no momento de pintura é uma conexão com o divino. Então, é um processo criativo, é algo que está acontecendo que está além da minha mente linear. Então, como que eu vou dizer que isso morreu, né? Então, enfim, às vezes eu estou começando um projeto novo, Van, eu tenho certa dificuldade de explicar para minha equipe como que vai ser a arte. Aí eu vou lá e começo a fazer. Chata, põe. Não, mas não é que eu não confio. Mas na hora que eu tô botando a mão, parece que eu tenho clareza do que vai ser o negócio. Você tem isso Sim, também? é porque emerge de você. É É, o difícil de traduzir. é difícil. Aí eu peço para eles melhorarem, né? Dar uma. E quando isso está claro, geralmente está claro depois que o negócio já está andando. Aí a gente melhora aquilo. Mas os primeiros, geralmente quando eu boto a mão, parece que tem um processo que acontece em mim. E que vai além do linear. Então, como que o design morreu? Jamais. Não tem como, né? Vani, algumas perguntas a gente foi conversando e você foi respondendo. O que que tu considera que tu fez, assim, que tu percebe que fez toda a diferença para que tu continuasse nesse caminho e tu fizesse dar certo a tua escolha? Se Tá. tem algo, assim, específico que você percebe, assim, não, eu fiz isso e isso fez muita diferença e por isso que hoje eu vivo daquilo que eu amo. Assim, ó. A minha busca foi sempre colocar um pé fora da zona de conforto. Porque quando a maternidade chegou, a maternidade mexe muito com a nossa zona de conforto, eu já atendia antes. Então eu tinha um tipo de vida antes e eu comecei a ter uma outra vida depois da maternidade. Então, eu acho que a maternidade foi uma grande escola nesse processo de me tirar da zona de conforto e me fazer usar. Por quê? Se eu continuasse fazendo só o mesmo, chega um momento que esgota.
E a gente previamente já tem uma sensação do esgotamento daquilo. Então, previamente, eu sempre busquei botar um pé fora da zona de conforto. Sempre me ousar um pouco mais. Por exemplo, na época em que a Maria estava mamando e que era aquela demanda muito grande, eu comecei a trabalhar à distância com alguns grupos pequenos, com atividades à distância que eu podia ajudar a monitorar sem estar sustentando energia direta. Então, ali eu não dominava, então eu exigia que eu fosse voltar a ler, que eu fosse me conectar e principalmente movimentar, mas era dentro do que eu podia oferecer naquele momento, mas era fora de tudo que eu fazia antes. Ok. Quando eu retornei e eu comecei a fazer o curso de Shambhala, que eu voltei a dar o curso de Shambhala, eu comecei a perceber que quem dava o curso de Shambhala antes era uma mulher que morreu. Tinha uma mulher nova. E eu sentia que havia uma experiência individual minha que precisava ser passada para as pessoas. Então, mais uma vez, eu boto o pé fora da zona de conforto na ousadia de oferecer uma experiência que não era como eu fazia antes. Aí, com o pé fora da zona de conforto, as pessoas, pela experiência, queriam que outras pessoas acessassem aquele conhecimento. Então, as coisas começavam a dar certo. Então, se eu puder dizer que eu fiz algo que realmente deu certo, era sempre botar um pé além daquilo que eu estava fazendo ali. E assim, nunca me acomodar, sabe? Então, assim, a galera tava no fluxo, eu já tava viajando, eu já tava dando curso, e eu lembro que a espiritualidade falou numa noite assim, ó, vai estudar sobre a internet, sobre marketing digital, sobre anúncio. Isso em 2018. Então, quando chegou a onda de 2020, aí todo mundo diz, ah, a Vani fez sucesso em 2020 por conta das lives. Não, mas eu já dominava, eu já fazia live antes. Então, quando chegou naquele momento, com aquela onda, com a galera, a gente já estava aberto para aquilo. A gente não precisou aprender naquele momento. Por quê? Eu já tirei o pé. Então, como profissional, se olhar para o mercado, é muito importante a gente nunca perder o que é autêntico pra gente. Mas não dá para parar no tempo, sabe? Não dá para se acomodar. E isso é muito transformador pra gente, porque na hora é muito ruim, né, vô? Você mexe, você não sabe, você dá umas pedradas na cabeça, mas depois que passa, dá uma sensação de enfrentamento, de força multiplicada que é maravilhoso. Eu só fico pensando, que agora eu que vou perguntar, naquele curso no Monte Shasta, mulher, aquilo foi, assim, experiência da vida. Foi coisa mais linda aquilo. Assim, a gente ficava lá, fora a experiência, né, vivida ali, chorando. Você lá de noite, sabe? Com um bebê pequeno, oferecendo às pessoas uma experiência incrível. E mexeu absurdamente com sua zona de conforto, não é? Como é que foi isso pra Muito, você? eu até me emociono só de lembrar. Muito, porque imagina, foi algo que eu decidi em 2 meses, Vani. Assim, a Aurora estava com 2 meses quando veio o chamado que eu tinha que ir para lá. E, assim, em 2 meses eu tive que resolver toda a vida aqui para sair daqui tranquila. Documentação da Aurora, a Aurora com 4 meses, 4 mesinhos, gente. E fazer uma viagem de horas de avião, né? 3 pontes aéreas, viagem de carro, até ir para o Monte Shasta a gente levou 14 horas, parando por causa de bebê e levando e tal. Foi super desafiador. Mas uma coisa que tu foi falando aqui, Vani, eu sempre me tiro da zona de conforto. E eu tenho, é uma coisa dentro de mim, assim, sabe? Quanto mais desafiador é, mais vontade eu tenho de fazer. Mas eu digo assim, eu vou fazer isso dar certo. O meu marido me olhava assim, louca, essa mulher é louca. Eu dizia assim, olha, em julho nós vamos lá para Califórnia, nós vamos para os Estados Unidos. Ele me olhava assim, ele nem falava nada, mas ele me olhava com um ponto de interrogação. Assim, teu, essa mulher tá pirando no puerpério. Pirou de vez, tá sem dormir, né? Não tá pensando direito. E eu só dizia assim pra ele, eu vou, nós vamos ir. E eu dizia, e só o que a espiritualidade me fala é assim, ó, faz tua parte e confia. Faz tua parte e confia. E eu tava num
turbilhão, Vani. Turbilhão, assim, que as pessoas nem imaginam. Porque foi algo até que eu contei agora, mas que eu já estava vivendo. Eu entreguei a minha sala na mesma época. Eu tava naquela decisão assim, ai, será que eu entrego? E eu não conseguia mais ir para lá. E tinha um outro projeto nosso saindo também do papel. E agora? E coisas que eu não tava compartilhando aqui, mas que tava assim, imagina a minha vida com uma bebê pequena sem dormir. Mas eu sabia que eu tinha que ir lá. E no momento que eu decidi, eu sabia que eu tinha que fazer um curso de terapia multidimensional de lá. E eu fui. E foi muito desafiador? Foi desafiador. Mas assim, Vânia, o que tu falou também, eu sempre digo, não tem nada, nada nessa vida que nos dê mais força do que a gente superar os nossos limites. Não tem nenhum curso que dê isso, não tem nenhuma mentoria, não tem nenhum atendimento terapêutico que nos dá o que a gente recebe quando a gente supera um desafio. Quando a gente olha para algo e enxerga aquilo como desafiador e a gente transcende aquilo. Meu Deus do céu, é uma força. E eu entendi isso quando eu fui para lá. Eu fui para lá para ganhar força, gente, porque o que vinha depois daquilo é uma proporção muito maior do que eu já fiz, do que eu já trabalhei. A Vani sabe um pouco dos nossos planos daqui. E eu sabia que eu precisava ganhar força. E aquilo foi para me dar força. Então eu super compartilho disso que você trouxe, sabe? De a cada momento buscar algo que me, eu digo de que suba o sarrafo. Que nem aquelas corridas que a gente vai pulando, sabe? Você, tô pulando aqui, tá tranquilo. Não, vamos subir um pouquinho. Vamos subir mais um pouquinho. Porque eu preciso me desafiar, eu preciso crescer, eu preciso evoluir. E esses dias ainda eu trouxe, Vânia, uma fala que... Esses dias eu estava pensando muito sobre essa coisa da estabilidade, né? E é tão louco isso, porque as pessoas buscam estabilidade, buscam estar confortável, só que é completamente o oposto do fluxo da vida. Porque quando a gente olha o conceito de estabilidade, é inerte. É inércia. Você fica parado. Não tem crescimento. A gente não veio para ficar parado. O universo espera da gente movimento, espera da gente ação para que a gente cresça. E por isso que dá tanta essa sensação, Vani, que eu também sinto muito isso. Eu sou inquieta total, né? Eu sinto muito isso. Quando eu já estou num ponto ali, eu começo a sentir que eu preciso fazer alguma coisa, preciso fazer mais alguma coisa, sabe? Para me desafiar, para me movimentar, e eu sei que tem crescimento ali. Então, acho que a melhor resposta que você poderia ter dado para essa última é a que você trouxe. É isso aí. Assim, eu experimentar de mim mesmo nessa configuração. E, na verdade, é um grande experimento. Teve até uma situação agora com essa última jornada, a jornada Ressignificar, que é muito assim intenso a forma que as coisas se movimentam pra gente, né? Quando ela veio pra mim, ela veio na quarta de cinzas e veio assim, eu já tava sentindo que tinha uma coisa espiritual acontecendo. Eu tava na live da quarta de cinzas abrindo ali e todo o processo veio exatamente como ele tinha que ser, com a leveza que ele tinha que ser, mas eu não tinha clareza. Então eu recebi ele, eu confiei nele e eu sabia que ele me tirava da zona de conforto, porque ele tinha que ser de manhã, às 7 da manhã, todo dia, 7 dias. Aí, naquele momento eu falei assim, cara, isso é experimentar de mim mesmo. E a consequência desse processo, e eu falei pra galera, eu falei, gente, vocês não sabem o quanto isso aqui tá me transformando. O quanto tá sendo bom abrir essas lacunas em mim. Porque de manhã a gente tá com a mente lúcida. Então, aquela informação, ela era precisa, ela abria na quantidade certa para ela reverberar. E aí, um processo de confiança na espiritualidade. Eu falei assim, cara, eu preciso experimentar dessa configuração, que foi absurdamente benéfica. Então, eu falei, você inventou esse processo? Não, eu recebi esse processo de espiritualidade. Mas ele sabe que eu sou doido o suficiente para cumprir. Eles sabem que eu mato no peito e faço acontecer. Que eu me comprometi, eu tô aqui, eu tô aberta, manda aí que eu faço. E lógico que nunca separa do que eu tô vivendo, do que eu preciso, dos comprometimentos meu interno, né? Nunca tá separado disso, nunca é nada lá na frente, né? Tá tudo dentro de um grande pacote, é muito lindo isso. Maravilhoso. Eu tenho 5 perguntas aqui, Vani. Peraí.
Ai, sumiu as perguntas. Tava aparecendo 5, mas não apareceu para mim. Eu não sei se o Instagram tá dando problema. Hoje eu não consegui nem virar minha câmera. Tava ali o número 5 quando eu abri e não apareceu nada. Bom, se vocês tiverem alguma pergunta, rapidão, porque a gente já bateu 1 hora aí, mandem aqui nos comentários que a gente não consegue subir tudo aqui para olhar o que vocês estavam mandando, gente. Ai, Vani, que maravilhoso. Fiquei muito feliz com a tua participação, com a tua entrega aqui. É sempre muito inspirador a gente ouvir história de outras pessoas que também passaram, né? Eu sei que tem muitos terapeutas aqui assistindo e que ainda vão assistir depois da gravação. E quando a gente está nesse caminho, a gente acha que só a gente passa por isso. Né? A gente acha que ninguém mais está passando, que é só com a gente. Quando a gente escuta outras pessoas que passaram por isso e que superaram os seus desafios, a gente consegue ver assim, caramba, é possível, né? É possível. Por isso que eu digo que como tem poder a nossa história, né? A história das pessoas. Eu sou uma pessoa que eu adoro ouvir a história dos outros e gosto muito também de compartilhar a minha história. Então, nossa, Vânia, gratidão de todo o coração por tu ter vindo aqui, disponibilizado o teu tempo, a tua energia e ter compartilhado a tua história que inspira muito as pessoas que te acompanham e eu tenho certeza que vai inspirar muitas outras que ainda vão assistir essa gravação, porque eu digo que uma das minhas missões aqui é fazer com que esses terapeutas aí que estão tudo escondidinho vivam o propósito deles, né? Vivam disso, parem de se esconder, seja a contribuição que eles vieram ser, né? Exponham o que eles têm para expor para esse mundo. Acho que essa palavra servir, ali eu até botei com letra maiúscula, deixar o seu ser vir para este mundão de Deus aqui, tragam os seus dons, as suas habilidades para o mundo, entendendo que são únicos, que é uma das coisas que eu falo muito lá na jornada Empodera Terapeuta, e guio os meus mentorados a reconhecerem, eles são únicos, não há mais ninguém igual a eles, e isso é o grande superpoder deles, e que eles precisam colocar aqui no mundo, porque se eles não ocupam esse lugar, ninguém mais vai ocupar. E só eles Isso têm essa capacidade de ocupar. é Então, muito gratidão por tu ocupar esse teu lugar no mundo de uma forma tão linda e tão maravilhosa. E eu digo mesmo para você, minha amiga, você é uma mulher extremamente forte. E ao mesmo tempo você tem um direcionamento interno muito amoroso. Então, eu acho que as pessoas que, quando elas te encontram como professora desse processo, elas tomam muito dessa fonte, dessa dose maravilhosa que você entrega e do teu olhar, né, para a terapia com respeito devido que tem e com o sagrado que isso tem, com o sagrado da história de cada um. Então, para mim essa contribuição é abundância, assim, ó. Sempre que precisar, eu tô aqui disponível porque meu coração está conectado com o seu. Então, gratidão a minha, tá? Total, não, gratidão toda minha. E tem uma aula linda da Vânia lá na Jornada Empodera. E dia 21, gente, dia 21 agora de março, eu abro a próxima turma. A jornada até Empodera, que foi atualizada ano passado, eu me inspirei na Vânia, que faz muitas coisas ao vivo, e eu sentia que o Empodera já não era mais o mesmo, eu não tinha mais como fazer daquela forma gravada. E eu transformei ele todo para um curso ao vivo, gente, entendendo o poder que tem do grupo ao vivo ali conectado em energia. Então, foi sensacional. A gente fez a primeira turma ao vivo agora no ano passado, em outubro, e agora eu vou abrir uma nova turma, que é entregue em todo um mês, Vânia. Para quem fica assim, mas é um ano de curso. Não, todo o conteúdo é entregue em um mês, né? Nesses encontros ao vivo, para terapeutas que escolhem viver do seu Nossa, propósito. que lindo. Muito legal. E tem um poder o ao vivo que é o campo, né? Então existe algo ali que acontece que é a necessidade daquelas pessoas que estão ali disponíveis. Então é muito forte isso. Eu tenho assim também, já me abri pro gravado, né? O Shambhala 4 me abriu pro gravado, mas o ao vivo, o olhar, o tato, o campo, é um lugar muito bom para mim, assim. E olha, eu realmente me inspirei nas tuas entregas, no que eu participei contigo ao vivo.
E vi que, de fato, e é diferente, Vani. Meu Deus do céu, a experiência da jornada nesse formato foi completamente diferente. Porque é isso que você fala do campo, né? Teve encontros que eu tinha toda uma programação para o pessoal, e aí quando eu me conectava com eles, eu falei assim, não, a gente precisa fazer outra coisa aqui. E aí eu conduzia diante da energia do grupo, e isso foi muito transformador, sabe? Foi muito incrível. Ai, minha amiga, gratidão de todo o coração pela tua disponibilidade, pela tua luz, pela tua contribuição. Gente, a gente gravou simultaneamente para o YouTube, então vai ficar disponível ao vivo, toda essa gravação, toda essa live no YouTube, tá? E eu compartilho nos stories aqui depois. Não vai ficar aqui no Instagram, mas eu compartilho, marco a Vani para que vocês consigam acessar o link da gravação. Gratidão, minha amiga, por essa manhã maravilhosa. Um beijo no seu coração e a gente sempre segue juntas.